crianças vão descer para suas classes. Pode deixar tudo aceso, Sergião. Pode deixar tudo aceso. Irmãos, enquanto as crianças vão descendo para suas classes, vou deixar um aviso rápido. Ia dar no final, mas aproveitando aí que os pais às vezes descem, né? No mês de agosto, nós vamos ter aqui na nossa igreja o encontro da Aliança Batista Livre do Brasil. E 2 vezes por ano, às vezes 3, 2, 1, a gente não sabe exatamente, não tem uma periodicidade já definida, mas a gente se reúne, os líderes, os pastores e líderes das igrejas se reúnem em algum lugar do Brasil. E no mês de agosto, como nós vamos ter um congresso na terça, quarta e quinta, 20, 21 e 22, então nós vamos ter o encontro da aliança aqui na nossa igreja, vai ser no dia 23, sexta-feira, e no sábado pela manhã. Então, depois, mais para frente, eu vou conversando com os líderes, com as pessoas que tiverem interesse em participar. Nós vamos ter o evento aqui na nossa igreja, e aí depois a gente vai organizar uma equipe para ajudar também a administrar esses dias. Os pastores vão estar aqui a semana inteira, dormindo aqui na igreja, parte talvez na casa do pastor Kenneth, a gente vai fazer uma divisão. Então, aquela semana vai ser bastante ocupada aqui no nosso espaço da igreja, e encerramos no sábado, logo depois do almoço, ou na hora do almoço, a gente faz o encerramento. Então, coloca na sua agenda. Sérgio, acende a 4 também aí, que ficou apagada. Irmãos, então, dado o aviso, na semana passada, com aquele frio, com a final da Copa América, emenda de feriado, nós mudamos o horário de culto para que alguns irmãos que tivessem interesse de assistir a final da Copa América pudessem assistir e correr para cá. Foi um dia um pouco diferente. Nós não seguimos nenhuma série de estudos, nenhum tema previamente definido. Usei uma lição aprendida durante a semana numa meditação. E o tema foi um estudo prático sobre fé e perseverança. Não foi um debate teológico, porque o tema da fé e da perseverança, ele demanda debates, ele tem na sua história debates ferrenhos a respeito do significado e dos desdobramentos de cada um desses termos. Mas nós trabalhamos com o tema de Paulo, escrito aos Gálatas, a carta de Paulo escrita aos Gálatas, que foi uma comunidade que depois de ter aceito o Evangelho, eles começaram gradativamente a mudar o evangelho que haviam recebido, pela influência de algumas pessoas, que, no resumo da obra, foi o seguinte: ok, Cristo é o Messias, nós entendemos a salvação em Jesus, mas não pode ser tão simples assim. Nós precisamos continuar a praticar algumas coisas. Nós precisamos continuar a prática da circuncisão, nós precisamos continuar guardando o sábado, nós precisamos continuar fazendo algumas coisas, porque isso faz parte da nossa religiosidade. E isso é importante. E não somente isso, todas as pessoas que vierem até nós precisam aceitar essas nossas práticas. E Paulo diz o seguinte: vocês que foram libertos do peso da lei, agora libertos pela graça de Cristo, vocês passam rapidamente do evangelho que eu vos anunciei para um outro evangelho. E ele diz que seja anátema, maldito, qualquer tipo de ensinamento que distorça o evangelho da graça de Cristo. Eles haviam começado a duvidar do poder do evangelho, da suficiência da graça, e começaram a cair nas armadilhas de outros evangelhos. E aí, quando nós abordamos esse tema, nós falamos um pouco como que esse risco nós corremos nos dias atuais. Por quê? Por mais que nós não sejamos judeus, que não voltemos a práticas do judaísmo, apesar de algumas comunidades, apesar de cristãs, têm caído nas práticas judaicas, quais são os outros evangelhos que nos são apresentados hoje em dia? Nós falamos um pouco sobre o evangelho da libertinagem, do legalismo, outros tipos de legalismo, talvez não com a circuncisão e a guarda do sábado, mas com práticas moralistas que afastam
afastam-se do evangelho da graça de Cristo. Mas falamos também, e aí talvez nós vamos entrar um pouco nesse tema hoje, que é o evangelho que nós definimos para nós mesmos. O evangelho que nós moldamos não só as nossas necessidades, mas as nossas possibilidades. Ao evangelho que não mais nos confronta nos nossos erros, mas o evangelho que se adequa àquilo que nós melhor sabemos trabalhar. Então nós vamos falar um pouco sobre isso, inspirados, mais uma vez, no texto de Paulo, e eu vou pedir que você abra lá em 1 Coríntios, capítulo de número 3, e o nosso tema é o perigo do orgulho espiritual. Enquanto vocês vão abrindo, diferentemente do que muitos de nós podemos pensar, nem Jesus, nem Pedro, nem Paulo foram acolhidos muito bem na sociedade em que viveram. Então preste atenção, nem Jesus, nem Pedro, nem Paulo foram acolhidos na sociedade em que eles viveram. Jesus foi crucificado, Jesus foi tratado como um inimigo do judaísmo, Pedro foi crucificado de ponta cabeça, Paulo passou uma vida entendendo o que viria a ser sofrer pelo nome do Senhor. Nós hoje damos um valor enorme ao apóstolo Paulo. Ele foi o grande pastor, o grande plantador de igrejas, o grande escritor do Novo Testamento. E apesar de nós darmos este valor a ele, não foi exatamente esse valor que ele recebeu das igrejas que ele pastoreou, que ele plantou, que ele cuidou. Irmãos, Paulo passou necessidade, foi perseguido não somente pelos inimigos da cruz, mas inclusive pelos próprios cristãos, que não o recebiam, não cuidavam dele, desprezavam os seus ensinamentos, chamavam-no de tímido, de você é muito forte nas suas cartas, mas quando você chega aqui, você é mó molenga, né? Paulo foi acusado o tempo todo. Ele lutava constantemente para que fosse aceito pela comunidade como apóstolo de Cristo Jesus. Essas coisas muitas vezes nós não vemos. Mas entre os judeus, ele era visto como traidor, pois ele tinha abandonado o movimento de perseguição aos cristãos. Entre os cristãos, ele era visto com um pé atrás. Mas esse aqui agora resolveu? Ele deve ser um infiltrado, ou ele é um apóstolo do baixo clero, talvez nem seja apóstolo. Ele não andou com Pedro, ele não andou com Tiago, ele não andou com João, ele não andou com Jesus, né? Então, Paulo passava o tempo todo tendo que afirmar algumas coisas. Nas suas cartas, se você ler as cartas de Paulo, ele diz o seguinte: eu recebi o evangelho diretamente de Cristo, eu me encontrei com Jesus. Ele fala que o seu apostolado, a sua missão, era levar o evangelho a outras nações, e essa missão havia sido dada pelo Senhor. Ele passa ensinando que a sua autoridade precisava ser aceita pela igreja de Cristo. Ele fala que as suas obras reforçavam o seu chamado, mas as pessoas ouviam as suas palavras e moldavam as suas palavras para que criassem um evangelho confortável para a sua realidade. Paulo é visto como uma anomalia no movimento cristão. Muito desse desprezo, irmão, se dava por parte daqueles que, sendo cristãos mais experientes, entre aspas, eles se orgulhavam da sua própria história. Eles acreditavam na sua maturidade. Hoje de manhã no estudo nós estávamos falando sobre isso, né? Sobre como a gente precisa tomar cuidado e desenvolver ferramentas de autoexame para não cairmos no engano de acharmos que a nossa verdade é o evangelho. O que acontece muitas vezes conosco é que nós achamos que o nosso jeito de viver a fé cristã é igual ao evangelho. E na verdade isso não corresponde aos fatos. Irmãos, é muito comum que o outro evangelho que nós falamos na semana passada, hoje em dia, corresponda ao auto-evangelho, ao eu-evangelho, aquilo que eu acredito que é aquilo que Jesus ensinou. Irmãos, nós somos preparados para a vida, pelo menos deveria ser assim. Vamos pensar uma família normal, e
entendendo que hoje falar família normal é como se você cometesse um assassinato, né? Mas vamos pensar numa família sem grandes traumas. Você tem o seu filho, aí você vai ensinando, ele vai aprendendo a levar o alimento à boca, depois ele começa a comer sozinho, depois ele começa a engatinhar, depois ele começa a andar, depois ele começa a organizar os brinquedos, aí ele aprende a tirar um pó do quarto dele, aí ele vai lavar uma louça, aí ele vai fazer comida, aí ele vai estudar, ele está estudando, aí ele arruma o primeiro trabalho, aí ele cresce, conhece o seu namorado, a sua namorada, noiva, casa e sai de casa, mais ou menos seguindo esse ciclo normal. Quando você prepara o seu filho para desenvolver a autonomia e a independência, isso não significa que nós estamos criando um filho autossuficiente que abandone a sua família, certo? É o que acontece muitas vezes. Quando nós chegamos para um filho e falamos assim, você tem que fazer tal coisa, eu sei fazer. Quantos de nós, como filhos, já falamos isso? Ou como pais, já não ouvimos isso? Eu sei fazer. Quando a gente chega para um aluno da igreja ou da escola mesmo, e a gente fala assim, olha, não é assim sim. Né? Então, a autonomia que a gente prepara os nossos filhos, às vezes se transforma em autossuficiência. O mesmo ocorre dentro do Evangelho. Porque nós aceitamos o Evangelho de Cristo, nós somos confrontados pela palavra da verdade, nós então entendemos que ela é a verdade, nós começamos a caminhar no caminho da fé, mas com o passar dos dias, nós vamos tomando um outro tipo de forma. É muito comum que haja algum tipo de resistência no início da fé para algumas pessoas. As pessoas costumam dizer o seguinte, que a última coisa que se converte no homem é o bolso, né? Porque contribuir eles não gostam. Mas às vezes algumas pessoas não têm problema em contribuir. Algumas pessoas têm problema em perdoar uma pessoa da sua família, ou superar algum tipo de vício ou trauma, e por aí vai. Mas, irmãos, esses problemas iniciais da fé fazem parte da vida de qualquer pessoa que se converte, porque é um processo de santificação que vai sendo trabalhado. Só que o que acontece é que chega um determinado momento da vida cristã que esse desenvolvimento ele para. Ele para. Sabe por quê? Por quê? Eu já estou indo bem nos concursos bíblicos. Eu já sei os 66 livros da Bíblia, eu já sei os personagens tal. Eu já dei aula para adulto, para jovem. Eu já fiz seminário. Eu já me tornei pastor. E aí a gente para. E aí, ao momento que a gente para, a gente desenvolve uma característica terrível de autossuficiência. Porque essa autossuficiência me faz criar o meu próprio jeito de ser cristão. E aquela independência para a qual o Senhor nos chamou, para darmos conta da nossa própria vida, se torna uma autossuficiência em relação à comunidade, às pessoas que me exortam, que me corrigem. Irmãos, quando, na época de Paulo e nos dias atuais, a responsabilidade tem sido substituída pela autossuficiência, que é uma irmã muito próxima da vaidade e do orgulho. Irmãos, quando a gente falou sobre a história do filho, de um aluno, foi simplesmente para ilustrar uma coisa que é o maior problema não identificado dentro das comunidades. Porque a gente fala sobre o pecado, a gente fala sobre contribuição, sobre dom, sobre vida devocional, só que no fundo, o pai de todos os pecados ainda é o orgulho, a vaidade e a autossuficiência. Porque quando você chega para um filho e diz o seguinte: filho, você está indo para o lugar errado, e ele fala assim: eu vou para onde eu quero. O que é isso? A gente acha isso um absurdo. A gente acha isso um absurdo. Mas quando a gente faz isso com o Evangelho, a gente acha simplesmente que é autonomia. Eu cuido da minha vida, eu tenho responsabilidade. Irmãos, durante um período de tempo no início da vida cristã, que pode demorar aí alguns meses ou alguns anos que você está caminhando,
É normal que você tenha alguns confrontos com algumas pessoas que às vezes não entendem como que funciona. Cresceram numa cultura que segue um determinado padrão, e aí para ela entrar numa visão cristocêntrica, às vezes leva um tempo. Isso é normal. O grande problema, irmãos, o grande problema é quando cristãos que já estão caminhando com o Senhor há alguns anos estagnam na sua fé. Chegam num determinado momento que nada mais penetra no coração e na alma. Há um meme que rola na internet dizendo o seguinte: antigamente, quando as pessoas ouviam uma repreensão, elas mudavam de vida. Hoje, elas mudam de igreja. E, na verdade, não é antigamente. O fato é que sempre foi assim. Sempre foi assim. A Bíblia ensina que essa atitude sempre existiu. O problema é que nós pensamos que nós nunca somos alvo da mensagem que nós estamos ouvindo no domingo. Irmãos, eu convido vocês a fazer um propósito essa semana, de abrir a primeira carta de Coríntios e lê-la. São 15 capítulos, 16 capítulos? 15 ou 16? 16, né? 15:58 é o versículo mais importante, aí vai para o 16. Lê 1 Coríntios sob a ótica de Paulo. Leia o desespero desse homem para tentar colocar na cabeça das pessoas aquilo que ele estava querendo ensinar. Paulo está escrevendo a uma igreja, presta atenção, não é uma comunidade não cristã, a uma igreja imoral, repleta de contendas, onde os cristãos eram cheios de si, porque eles haviam arrumado um jeito próprio de viver a sua vida cristã, usavam os seus dons para se autopromover e usavam mal, não se submetiam uns aos outros, desprezavam a palavra do apóstolo e viviam sua vida cristã na lei do mínimo esforço. Alguma coisa parecida com as coisas que nós encontramos hoje em dia? 1 Coríntios 3, 18 a 23. Paulo diz o seguinte, pode passar, Dudinho. Ele está dizendo no frigir dos ovos o seguinte, ó: cuidado com a sabedoria humana. Ele diz: que ninguém se engane. Se algum de vocês pensa que é sábio conforme os padrões desta era, devem tornar-se louco a fim de ser verdadeiramente sábio. Pois a sabedoria deste mundo é loucura para Deus, como dizem as Escrituras. Ele apanha os sábios na armadilha da própria astúcia deles. E também, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios. Sabe que nada valem. Portanto, não se orgulhem de seguir líderes humanos, pois tudo lhes pertence: Paulo, Apolo ou Pedro, o mundo, a vida e a morte, o presente e o futuro, tudo é de vocês, e vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus. Primeira coisa que ele diz é que a autossuficiência e o orgulho, irmão, se manifestam nos nossos pensamentos e nas nossas ações diárias de maneiras distintas. E a primeira coisa que ele fala é que o engano de achar-se sábio é uma representação desse orgulho. E como que eu me acho sábio? Quando eu tenho as respostas, quando eu tenho argumento contra todas as exortações, quando eu não aceito a repreensão. Nós achamos, irmãos, que nós temos a capacidade de decidir as questões relacionadas à nossa vida cristã, longe do contexto comunitário, do cuidado pastoral e da dinâmica da mutualidade. Nós estávamos falando hoje pela manhã, e não fui eu que citei, mas outras pessoas citaram, sobre atitudes de homens de Deus, pastores, que gastam muito da sua vida contando a sua história e a sua experiência de vida como se fossem os grandes porta-vozes de Deus. Irmãos, se líderes são capazes de ensinar sobre humildade e viverem no orgulho dos seus pensamentos, eu queria dizer uma coisa para vocês: todos nós aqui, ninguém está imune ao vírus do orgulho. Todos nós, a começar em mim, estamos sujeitos a, em algum momento da vida,
nos acharmos donos da nossa própria história. Irmãos, nós não criamos um evangelho baseado em nossas preferências e saímos ilesos a esse tipo de pensamento. Sabe por quê? Porque quando eu crio um evangelho que se molde à minha verdade, eu estou criando um outro evangelho, e o Senhor diz: maldito é aquele que cria um evangelho próprio, baseado nas suas próprias convicções. E muitas vezes, irmãos, nós criamos um evangelho que não seja pesado para nós, que não exija mudanças. Na verdade, nós mudamos até certo ponto, mas daqui eu não passo mais. Irmãos, Paulo vai falar mais adiante que quando ele exorta os irmãos ali de Corinto a respeito da imoralidade sexual, capítulo 5, ele diz o seguinte: eu tenho ouvido falar que entre vocês há uma imoralidade sexual tal que nem entre os pagãos existe. Presta atenção no que ele está dizendo, que a igreja pode viver uma vida tão ruim que nem entre os pagãos essas práticas existem. E aí no final do capítulo ele vai dizer o seguinte: e eu não estou aqui para julgar os pagãos, porque Deus vai fazer isso. Eu estou aqui para falar na cara de vocês que vocês estão andando errado. Irmãos, é terrível. Você já tentou convencer uma pessoa de que ela está errada? E a pessoa parece uma pedra, né? Porque a gente quer fazer o papel do Espírito Santo muitas vezes, né? A gente quer convencer a pessoa. A gente quer falar: minha irmã, meu amigo, minha irmã, meu filho, meu pai, minha esposa, meu marido. Não é assim. Irmãos, é difícil você mudar a cabeça de uma pessoa. Sabe qual é o problema disso tudo? É que 90% ou até mais do que há nas cartas de Paulo, no Evangelho, é para convencer gente que se diz filho de Deus. Vocês já pararam para analisar que a palavra que eles estão anunciando não é para aqueles que não conhecem a verdade, mas é para aqueles que já ouviram a verdade e continuam administrando as suas vidas na lei do mínimo esforço. Irmãos, o primeiro engano, que é a representação do orgulho, é o engano de se achar sábio. Tem muita gente sábia, mas se a sabedoria for sabedoria do mundo, se ela não for uma sabedoria temente a Deus, que se submete às Escrituras, que se submete ao convívio comunitário, e que não é uma sabedoria cristocêntrica, ela não vale de nada. Mateus capítulo 7, sobre os falsos profetas, fala que muitos naquele dia dirão: Senhor, nós fizemos tantas coisas em teu nome, e o Senhor dirá: eu nunca te conheci. O segundo erro é o erro de seguir pessoas. Paulo está dizendo o seguinte: nem eu, nem Apolo, nem Pedro, nem seu pai, nem sua mãe, nem seu pastor, nem seu namorado, nem a sua namorada, nem o seu melhor amigo, nem a pessoa mais inteligente que você viu é alguma coisa, se ela não apontar para Jesus. É isso que ele está dizendo. O engano da sociedade hoje é querer seguir pessoas, homens, mulheres, profetas, apóstolos. Irmãos, se tudo que eu disser aqui não apontar para Jesus, não me ouça. Não me ouça. Não ouça ninguém que ensine alguma coisa para você que aponte para qualquer outra coisa, mesmo que seja uma coisa boa, né? Olha, a nossa igreja, se apontar para a igreja e não apontar para Jesus, sai fora. Sabe por quê, irmãos? Porque isso é engano. Sabe por quê? É engano? Porque se eu anunciar alguma coisa que é a verdade, vocês têm que chegar para mim e falar assim: pastor, você foi fiel às Escrituras. Eu posso sim ser honrado, assim como nós pais, mães, professores, podemos ser honrados pela nossa fidelidade, não pela verdade, porque nós não somos proprietários da verdade. A nossa responsabilidade é sermos encontrados fiéis. O que se requer de um despenseiro é que ele seja encontrado fiel. E simples assim. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 4, na versão que eu tenho aqui. Pode passar. Portanto, devemos ser considerados simples servos de Cristo,
encarregados de explicar os mistérios de Deus. De um encarregado, de um despenseiro, espera-se que seja fiel. Quanto a mim, pouco importa como sou avaliado por vocês. Olha o que Paulo está dizendo. Ou por qualquer autoridade humana. Na verdade, nem minha própria avaliação é importante. Aqui nós estávamos falando, tem muita gente que leva muito a sério o trabalho que faz, né? Eu tenho amigos pastores que adoram fazer propaganda de si mesmo, isso é terrível, irmãos. Eu não quero cair nisso nunca. E a gente tem que criar ferramentas para a gente não cair nesse orgulho. Minha consciência, disse Paulo, está limpa, mas isso não prova que estou certo. O Senhor é quem me avaliará e decidirá. Irmãos, muitas vezes, nós não temos paciência para alguns tipos de pessoas. Nós não nos encantamos com algumas pessoas que se convertem, que têm um jeito de falar diferente, de se vestir, de se portar. Algumas pessoas podem até nem ser agradáveis para o social. Mas, irmãos, o que conta na vida de um servo, nós falamos hoje também pela manhã, eu repito porque uma coisa está casada com a outra. O que se espera de um pastor é a mesma coisa que se espera de um cristão, que ele tenha, que ele seja um cristão autêntico, que tenha um espírito de servo, que se comporte bem entre as pessoas, que se comporte bem na sociedade, que se comporte bem na sua família. Nós precisamos entender o peso da responsabilidade que nós temos de sermos um espelho, um reflexo daquilo que Cristo é. Irmãos, nem aquilo que você tem financeiramente, nem aquela sua capacidade intelectual, é nada se ela não estiver submissa à vocação e à humildade de entender que tudo vem de Deus. Aliás, Paulo vai dizer mais adiante que nem mesmo os dons, profecia, línguas, nada disso vale se não tiver amor. Sabe como que o amor se manifesta nas nossas vidas? Ele tudo sofre, ele tudo crê, ele tudo espera, ele tudo suporta, ele não arde em ciúmes, ele perdoa, ele não vive ressentido, o amor jamais acaba. Irmãos, Paulo está dizendo o seguinte: não se orgulhem do que vocês são. E aí entramos no segundo ponto. Ele diz assim: não se contentem com o que vocês são. Olha o que diz o capítulo 4, versos 8 a 13. Ele diz assim, ó: vocês consideram, ele está sendo irônico, tá? Vocês consideram que já têm tudo o que precisam. Pensam que já são ricos e até começaram a reinar sem nós. Gostaria que de fato já estivessem reinando, pois então eu reinaria com vocês. Por vezes, me parece que Deus colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte, espetáculo para o mundo inteiro, tanto para as pessoas como para os anjos. Nossa dedicação a Cristo nos faz parecer loucos, mas vocês afirmam que são sábios em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos ridicularizados. Até agora passamos fome e sede e não temos roupa necessária para nos manter aquecidos. Somos espancados e não temos casa. Trabalhamos arduamente com as próprias mãos para obter sustento. Abençoamos quem nos amaldiçoa, somos pacientes com quem nos maltrata, respondemos com bondade quando falam mal de nós. E, no entanto, até o momento, temos sido tratados como a escória do mundo, como o lixo de todos. Irmãos, olha o que Paulo está falando. Vocês aí, vocês estão achando que o evangelho é assim, ter uma vida razoável. Eu que estou passando vergonha, eu que estou sendo ridicularizado por ser cristão, vocês falam assim: não, isso aí não é de Deus. Como pode? Um cara assim, miserável, um cara sendo ultrajado. Não, você não pode ser apóstolo do Senhor, porque o filho do rei, ele tem que ser honrado. Paulo está sendo irônico. Sabe o que Paulo está querendo dizer para eles? Não se contentem com o que vocês são hoje. O orgulho e a autossuficiência se manifestam também no momento em que nós nos acomodamos em nossa jornada de fé. Aquelas pessoas já tinham atingido um nível que elas falaram: gente, não, eu sei o que eu faço da minha vida. Poucos dizem: eu não tenho mais nada a aprender. Mas a atitude de descaso com a vida devocional, com a comunidade local e as suas atividades são a maior manifestação do fruto do orgulho e da autossuficiência. Paulo está escrevendo a pessoas que lideravam a igreja e achavam que já tinham alcançado um nível de maturidade que as credenciava a não mais serem exortadas e corrigidas.
Eu estou dizendo isso para mim e para vocês, irmãos. Ninguém aqui, ninguém atingiu ou vai atingir uma maturidade tal que não possa ser exortado mais. Tem uma profissão, tem um cargo importante, uma formação intelectual, um certo potencial financeiro, ou não, eu sou um servo, eu não tenho nada, mas eu sou servo, sou capaz de fazer escolhas por mim mesmo. O problema, irmãos, é que quase ninguém diz estas coisas, mas no fundo, muitos de nós acreditamos nisso. Muitos de nós, em algum momento, acreditamos nisso. Quer fazer um teste simples? Quando uma pessoa mais simples, ou meio doida da cabeça, assim, que é aquela pessoa que chega para você e te faz uma exortação a respeito. Aliás, não sei se vocês sabem, mas o pastor é a pessoa mais exortada da igreja. Sabia disso? Por quê? Se o estacionamento não funcionar, a culpa é do pastor. Então, pastor, precisa dar um jeito ali. Se a luz estiver fraca, pastor, não vai trocar essa lâmpada? Se o pastor pregar muito forte, pastor, você desceu a lenha. Se você pegar muito fraco, pastor, está sendo muito mole. Então, a gente é o tempo inteiro exortado. Você já pensou nisso? Você já pensou naquilo? Você já pensou naquilo? E às vezes vem pessoas que não estudaram nada da Bíblia e falam o seguinte, pastor, não sei o quê. Sabe o que nasce dentro de mim? O orgulho de dizer o seguinte, quem é você para falar isso para mim? A gente tem essa sensação, mas a gente nunca fala. Eu quero dizer uma coisa para vocês, todos nós podemos ser contaminados pelo vírus do orgulho. Paulo faz uma comparação com a vida dos apóstolos. A loucura, ele diz, está na humildade, em não se apoiar em conhecimento humano, nas posses e o que se é neste mundo. A loucura da pregação do evangelho se manifesta quando o apóstolo se coloca em último lugar, se faz fraco, permite-se ser ridicularizado, aceita que falem mal dele sem reagir com grosseria. Veja, o problema de Paulo não era o dinheiro, mas a consideração que a igreja demonstrava com ele. Vocês sabiam que dentre as igrejas onde Paulo plantou o seu trabalho, plantou a igreja e cuidou, Corinto foi a que ele não recebeu nada. Nada. Outras igrejas sustentaram Paulo quando ele ia trabalhar em Corinto. Nada. Ele disse, gente, não, nós estamos aqui muito bem. O que Paulo está dizendo não é que ele queria dinheiro da igreja. Ele está dizendo o seguinte, qual é a consideração que vocês estão tendo com a palavra da verdade? Irmãos, os cristãos experientes de Corinto chegaram à conclusão que não havia mais necessidade de o apóstolo Paulo dizer qualquer coisa. Eles viveriam sozinhos. Não, já recebemos a palavra. E agora nós vamos continuar a nossa vida. Olha o que diz lá 1 Coríntios 4, 18 a 21, o que Paulo diz. Alguns de vocês se tornaram arrogantes, pensando que não irei mais visitá-los. Mas eu irei. E logo, se o Senhor permitir, e então verei, se esses arrogantes apenas fazem discursos pretensiosos ou se têm, de fato, o poder de Deus. Pois o reino de Deus não consiste apenas em palavras, mas em poder. O que vocês escolhem? Olha Paulo, devo ir com vara para castigá-los ou com amor e espírito de mansidão? A gente está achando que a vida de Paulo foi fácil. Ontem eu estava conversando com o pastor Paulo César, lá no intercâmbio dos jovens, e ele falou assim para mim, pastor, tem um irmão que está enchendo tanta paciência que eu falei, se eu não fosse crente, você já estava na vala, irmão. Porque a vontade, muitas vezes, é que a gente haja com a própria mão para resolver o problema. Mas o que Paulo está falando é o seguinte, vocês estão se achando donos da verdade? Então eu vou chegar com a palavra. Eu quero ver quem vai me confrontar. Paulo pode estar parecendo arrogante, mas ele está dizendo que o evangelho é poder de Deus. Há uma necessidade urgente, irmãos, de nós cristãos, recém-convertidos ou experientes, pararmos um pouco agora. E o meu convite hoje para vocês, que agora a gente está na parte final do estudo, é parar um pouquinho, esquecer um pouco a nossa história, esquecer um pouco o que a gente sabe ou o que a gente não sabe, questionarmos os caminhos que nós estamos escolhendo e trilhando. Irmãos, as renúncias próprias do início da vida cristã, elas devem continuar para toda a vida. A preguiça, o orgulho, a autogestão, a dificuldade em contribuir, de servir, de ser fiel à comunidade, de se abrir para a dinâmica da mutualidade, devem ser trabalhadas todos os dias. Eu queria dizer uma coisa para vocês, todos nós
temos alguma coisa para mudar agora. Todos nós. E não algumas coisas que nós precisamos melhorar. Só que nós só vamos melhorar se a gente baixar a guarda. Se a gente vencer o orgulho de acharmos que nós merecemos alguma coisa ou que somos alguma coisa. Nós precisamos vencer essa nossa tendência natural de não aceitarmos repreensão, de sairmos magoadinho das coisas. A gente só se reúne como igreja para sermos trabalhados, tratados, forjados pela palavra de Deus. E aí eu quero fazer uma proposta para você. Pode passar, Duda. Vencendo o orgulho. Primeira coisa que nós temos para vencer o orgulho é aprender a abrir mão dos direitos em prol da comunidade do reino. Irmãos, pula alguns capítulos, lá no capítulo 9, versos 1 a 2. Olha o que Paulo está dizendo. E tudo isso aqui, irmãos, são ferramentas que a gente precisa usar para não cair em algumas tentações de acharmos que nós somos dono da nossa própria vida. Ele diz assim, acaso não sou livre como qualquer outro? Não sou eu apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor com meus próprios olhos? Não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor? Mesmo que outros pensem que não sou apóstolo, certamente o sou para vocês. Vocês mesmos são prova de que sou apóstolo do Senhor. Vamos para o verso 19. Ele diz assim, embora eu seja um homem livre, fiz-me escravo de todos para levar muitos a Cristo. Quando estive com os judeus, vivi como judeus para levá-los a Cristo. Quando estive com os que seguem a lei judaica, vivi debaixo dessa lei. Embora não esteja sujeito à lei, agi desse modo para levar a Cristo aqueles que estão debaixo da lei. Quando estou com os que não seguem a lei judaica, também vivo de modo independente da lei para levá-los a Cristo. Não ignoro, porém, a lei de Deus, pois obedeço à lei de Cristo. Quando estou com os fracos, também me torno fraco, pois quero levar os fracos a Cristo. Sim, tento encontrar algum ponto em comum com todos, fazendo todo o possível para salvar alguns. Faço tudo isso para espalhar as boas novas e participar de suas bênçãos. Paulo diz, irmãos, que como cristão, ele era livre. Ele poderia fazer da sua vida o que bem entendesse. Como apóstolo, ele tinha visto Jesus e poderia usar da sua autoridade para fazer qualquer coisa. Mas ele entendeu que para que ele fosse um cristão efetivo, eficaz na sua vocação, ele precisava abrir mão dos seus direitos. Eu tenho direito de não estar na comunidade. Você tem direito de não estar na comunidade. Eu tenho direito de fazer o que eu quiser. Porque Deus me deu e eu vou prestar contas da minha vida. É fato, cada um vai prestar contas da sua vida. Eu já ouvi gente, inclusive Paulo. Paulo disse assim, olha, se fosse para que vocês se salvassem, eu ia até para o inferno. Vocês sabiam que Paulo disse isso? Procure durante a semana, você me conta. Nem que seja para que eu fosse desqualificado. Eu faria isso para que vocês alcançassem a salvação. Foi até arrogante demais, né? Mas, irmãos, nós temos direito a tudo. A minha pergunta é o seguinte: como a luta pelos meus direitos vão me tornar uma pessoa melhor? Porque pelo que eu entendo o Evangelho, na figura de Jesus, é abrir mão dos direitos. Cristo abriu mão da sua glória. Cristo pagou o preço por nós. E eu não consigo enxergar um evangelho em que nós não venhamos a abrir mão dos nossos direitos. Você cansa e eu canso. Você está fraco em alguns dias, eu estou fraco nos outros. Você tem talentos, eu tenho outros. Todos nós temos os nossos direitos e os nossos dias. O que nos faz acreditar que nós somos melhores do que outras pessoas? O que faz com que eu e você, em alguns momentos, acreditemos que nós somos melhores do que os outros? Certa vez, Jesus estava cansado de um dia, de dias e dias de pregação. Ele pega um barco, atravessa ali o mar, chega no outro lado, as pessoas estavam ali na borda, na margem, esperando ele. Ele desce cansado, olha para aquela multidão, e ele faz o quê? Não aguento mais essas pessoas. Foi isso que ele fez? Ele sentiu compaixão, porque elas eram ovelhas que não tinham pastor. Irmãos, onde está a nossa compaixão com as pessoas que estão trabalhando entre nós?
Onde está a nossa compaixão com as pessoas que estão dedicando a sua vida? A gente tem que abandonar esse orgulho espiritual de uma vez por todas. Se na vida já está difícil, porque nós vamos nos aposentar aos 62 e 65, a partir de agora, o que nos leva a crer que, como cristãos, nós possamos nos aposentar antes disso? Se o mundo está dizendo que nós vamos ter que trabalhar mais, eu tenho uma boa notícia para você. No Evangelho você vai trabalhar até o resto da sua vida. A gente tem uma regra assim, né, na comunidade. A pessoa, ela é jovem, aí ela chega numa maturidade, 20 e poucos anos, casou, agora ela vai se aposentar do trabalho de jovens. Só que ela se aposenta do trabalho de jovens e não reativa o seu fundo de garantia, o seu INSS espiritual, nos próximos 20 anos. Sabe por quê? Porque depois que eu me aposentei, eu vou ter filho. Aí depois eu tenho meus estudos. Aí depois eu tenho o meu filho que é pequeno. Aí eu não vou na igreja porque o filho é pequeno. Aí eu não vou na igreja porque o filho tem que fazer isso. Aí eu não vou fazer isso porque eu vou fazer aquilo. E aí só volta a pensar em reativar o seu registro no céu lá por volta dos 40 e poucos anos. Mas daí dói tudo. Aí daí tornozelo. Aí tem rinite. Aí depois o filho tem que fazer concurso. Aí depois tem que fazer isso. Irmão, tem muita gente aposentado na fé, fruto do orgulho espiritual. Segunda coisa, nós precisamos aprender a fazer da disciplina pessoal um meio de vida para toda a vida. Olha o que diz os versos 24 a 27. Ele diz assim, ó: vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio? Portanto, corram para vencer. O atleta precisa ser disciplinado sob todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Por isso, não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar. Disciplino o meu corpo como um atleta, treinando para fazer o que deve, de modo que, depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Irmãos, se um atleta neste mundo se disciplina em tudo, porque ele luta por uma coroa corruptível, que dirá nós que estamos lutando pela eternidade, já alcançada? Como que nós temos que nos disciplinar? Nós temos que nos disciplinar de uma maneira muito maior. Não fazer, irmãos, a gente pode enganar as pessoas por um tempo e muitas pessoas por algum tempo, mas tem muita gente pensando que é possível enganar todo mundo o tempo todo. Tem muita gente pensando que E sabe o que é engraçado? Pais e mães sabem disso. E eu falo para vocês, Paulo ele se coloca na condição de pais dos coríntios. Parece que as coisas caem na nossa mão, né? Pai e mãe é fogo. Você tenta esconder, mas não tem jeito. Em uma hora, Mateus que o diga, né, Mateus? Uma hora a casa cai. O Mateus era péssimo de esconder as coisas. O pastor, ele infelizmente ou felizmente, a gente pensa que a gente engana, né? O pastor é bonzinho, o pastor não é bravo, o pastor, se eu vou dar um chapéu nele ali, ele não vai nem perceber. Pior que a gente sabe tudo, irmão. Sabe por quê? Porque a obra não é minha, não sou eu que tenho que prestar contas. Aliás, a obra é minha, não sou eu que tenho que descobrir, o Senhor é que revela, porque eu vou prestar contas. Então ele fala para mim o seguinte, ó, está aqui o problema, resolve. Então a gente precisa ficar atento, fazer da nossa disciplina pessoal uma disciplina para toda a vida. Levanta, para de preguiça, não aposenta antes do tempo. O descanso do crente, a travessia do rio, é a travessia para encontrar com Cristo. Enquanto não chegar no rio, não tem descanso. O melhor corredor, o mais rápido, o recordista, só conquista a vitória depois que atravessa a linha de chegada.
Ele pode ser o recordista da primeira volta, da segunda volta, da terceira volta. Se na última volta ele parar diante da linha, não adiantaram nada os recordes serem alcançados. Nós precisamos atravessar até o último dia. E por fim, para vencermos o orgulho, nós temos que nos dedicar com todas as forças durante toda a vida. Irmãos, todas as forças. Capítulo 15, verso 58. Ele diz assim, versículo bastante conhecido: portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes. Trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Nova versão transformadora. Ser firme, forte, constante tem a ver com a dependência que nós temos de Deus. Se estamos fracos, se não resistimos a algumas coisas simples na vida cristã, como nós resistiremos às adversidades, à vocação? Ou então nós não dependemos realmente do Senhor, ou estamos agindo com malandragem. E é aqui que eu entro com vocês, irmãos. Ou a gente está sem força, porque não está bebendo da fonte, ou porque a gente está vivendo de malandragem. E o Senhor não aceita malandro no reino. Nós precisamos trabalhar muito. Nós precisamos aceitar as correções com humildade, com disposição de sermos melhores, sem desculpas, sem justificativa. Hoje e amanhã, todos os dias, vamos parar de achar que a vida com Cristo é brincadeira. O preço que foi pago é muito alto. É muito alto. Quando você compra um celular, por exemplo, paga lá um valor alto, você dá na mão do seu filho, você fala assim: não derruba. Não derruba. Por quê? Porque você sabe o preço que você pagou. Você já fez essa comparação, se a gente analisar o preço que Cristo pagou por nós na cruz e o valor que nós estamos dando ao Evangelho? Então, para a gente encerrar, Hebreus 12, não vamos ler o versículo 1, vamos ler só o 2 e o 3. Ele diz assim, mantenhamos o olhar firme em Jesus. Não é no pastor, não é em Paulo, não é na igreja, não é no seu pai e na sua mãe. Em primeiro lugar, todas essas pessoas devem apontar para você Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Veja, os coríntios queriam exaltação e Paulo estava se humilhando para que os outros alcançassem o Evangelho. Ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados e nem desanimados. Vençam o orgulho, abandonem a autossuficiência e sirvam o Senhor hoje, sempre, com força, com intensidade, com tudo o que vocês têm, com todo o recurso que o Senhor tem concedido a vocês, de talentos, de dons, de tempo. Não façam da sua vida um desdobramento de um outro evangelho que não seja esse que Jesus nos apresentou. Porque qualquer manipulação nas regras do jogo altera o resultado. Não manipule as regras do jogo. Confie que o jogo que o Senhor nos propôs é aquele que nos garante a vitória. Vamos orar. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esta noite e pedimos do fundo do nosso coração que trabalhe nas áreas mais ocultas da nossa vida para nos tornar pessoas mais humildes, mais dedicadas. Pai, ajuda-nos a vencermos o orgulho espiritual que nos leva à autossuficiência, à arrogância. E muitas vezes, Senhor, um orgulho, uma autossuficiência que não são expressas em palavras, mas muitas vezes se manifestam em atitudes de desrespeito para com a Tua obra.
para com a comunidade onde o Senhor nos inseriu, para com a família onde o Senhor nos pôs. Ajuda-nos dentro da nossa casa, dentro da nossa comunidade e na nossa vocação para o reino. Torna-nos pessoas tratáveis pela palavra. Amolece o nosso coração, desperta-nos para uma vida espiritual saudável e usa-nos como teus luzeiros neste mundo que carece da tua palavra. Oramos agradecidos em nome de Jesus.